Mães Atípicas, onde nós visamos, através desta entrevista, ajudar outras mães atípicas. E eu estou muito feliz nessa tarde, porque eu estou recebendo a Blenda Kelly. Quero agradecer desde agora a presença dela. E vamos à história dela, mas antes eu quero que ela se apresente. O meu nome é Blenda Kelly, né, como você já disse. Sou mãe atípica do Iago, né, ele tem 26 anos. Foi diagnosticado com autismo no nível 2, né? E eu tenho uma filha também de 17 anos. Não tem diagnóstico de autismo, né? Porém, todos nós em casa chega um tempo que temos traços, né? Tanto conviver. Sou casada, estou também iniciando junto com algumas amigas, né? Um projeto que vai beneficiar, né? Mães Girassóis aqui no Jabuti, que vai beneficiar as mães, né? Porque tem muitos projetos para o autismo, né? Mas mães... quem vai cuidar de quem cuida, né? Isso. E muitas vezes nós mães chegam um determinado tempo que a gente está mais necessitada de um suporte do que a própria criança. Pronto. E como ocorreu a tua gravidez? Quais foram as suas emoções quando receberam o diagnóstico, Blenda? A minha gravidez fisicamente foi normal, tô tranquilo, né? Certo. Psicologicamente foi um pouco conturbada, porque foi uma gravidez no período da adolescência, né? Você tinha quantos anos? 15 anos. Ah, era uma bebê ainda. E também por conta que não teve nenhum preparo, né? Não foi uma gravidez planejada. Entendi. E quais foram, assim, quer dizer que tudo ocorreu normal? Mas, assim, quando foi que você identificou que esta criança tinha autismo? E como foi a sua fase de luto? Porque todas passam. Assim, eu comecei a identificar comportamentos fora dos padrões, né? No caso, a criancinha vem toda perfeita. Perfeitinha, então você acha que tá tudo normal. Foi cesariana só mesmo por falta de passagem, mas período de, né, pós-gestação, tudo, né, perfeito. Certo. No período, depois que nasceu, né, quando veio a fase da aprendizagem, né, em falar, em agir, eu comecei a perceber comportamentos muito precoces. Entendi. Né? Tipo, falou mais cedo, andou mais cedo, aprendeu coisas que ninguém ensinou. Ele era bem ativo, no caso, Era bem ativo. Bem avançado para a idade dele. Para a idade dele, né? Entendi. Isso já dava um pouco de preocupação, né? Tudo muito antecipado. Mas isso é um ponto positivo. Você ficou feliz, né? Porque ele era bem avançado. Tinha coisas que deixavam a gente bem assim, apreensiva por conta, por exemplo, como que um menino de meses sabe o código de uma televisão para ligar, né? Entendi. Se você não ensinou. Como que um menino de 1 ano e meio sabe ler se você ainda não ensinou? Então ele tinha característica de criança superdotada. Pronto. No início foi. Foi, né? E aí, mas até aí eu não ia procurar um médico por conta desses comportamentos. A procura mesmo do diagnóstico foi quando ele foi com 1 ano e meio, quando ele parou de falar. Tipo, ele falava palavras soltas, que era o normal para a idade dele. Quando foi a fase de montar frases, ele foi regredir. No caso aí, acontece muita poda neural. Você acha que foi isso? Com certeza, né? Hoje neural, é o que identifica esse quadro, né? Certo. E aí eu procurei os médicos, né? Fui primeiro para pediatra, né? Com mel de prática. Depois foi indicado para o neurologista. E só ignorado, né? Como naquela época pouco se sabia, há 25 anos, eu acredito nem os médicos tinham conhecimento, né? Isso, no nosso bairro, eu acho que foi o primeiro caso.
Foi o seu. Eu acho que foi o primeiro caso. Sim. E na época a gente ouvia muita falação que a Brenda não tinha uma criança normal, e a gente ouvia muito isso, porque nessa época o autismo ainda não estava em evidência como hoje, né? Certeza. Então eu acho que foi mais difícil para você ainda. Foi mais difícil, foi lidar com um desconhecido, né? Acredito que seja. E os médicos, né? Muitos médicos, não, ele não é autista, porque até então o autismo, para os médicos, tinha que ter uma deficiência intelectual, né? E ele já era esperto demais? E era esperto demais, então não se encaixava, não digo nem no autismo, porque nem os médicos sabiam o que era. Tipo, uma criança especial. Não, ele não é especial porque ele não é retardado mental. Tinha que ter um retardo mental. Entendi. E então, esse diagnóstico veio acontecer com 2 anos e 7 meses. Eu já ia perguntar. Então você não... entendi. Não teve bem a fase do luto no início, né? Só depois. Só depois. Com 2 anos e 7 meses foi que eu fui, porque os médicos particulares não identificaram nada. Que eu já comecei a sofrer bullying aí. Eu costumo dizer que quem sofreu bullying, o preconceito veio mais em cima de mim, não foi nem dele, porque né? ele não sabia o que estava se passando. O médico dizia que é porque ele era filho único, que eu tinha que ter outro filho, que é porque ele era mimado. Já ia dizer. E aí ele não falava porque ele parou de falar porque é preguiçoso, coloca numa escola. Entendi. Né? Aí começou a luta das escolas expulsarem ele por conta de comportamentos, porque naquela época, que foi mais um problema enfrentado, não tinha inclusão. Né? Era mais difícil. Então ele foi expulso de várias escolas, por não deixar as coisas fora do lugar, porque ele gostava de tudo no lugar. Empilhadinho, tudo, né? Se uma criança tirasse, vamos fazer um círculo com as cadeiras, coloca tudo de volta, ele saía colocando tudo de volta. Agora, eu imagino assim, uma adolescente com a criança com autismo, numa sociedade antiga que a gente não tinha essa evidência, porque hoje em dia já acontece. Imagina antigamente o que você sofreu, né? E os teus principais desafios que tu enfrenta como a maternidade atípica. Eu não sei se você vai falar do passado ou vai falar atualmente, mas assim, quais são os principais desafios? Em casa, na escola, eu não sei. Da sociedade a gente fala mais na frente. Concluindo o luto, o luto veio com 2 anos e 7 meses. Quando eu soube mesmo, foi pelo Albert Sebi. Já foi uma neurologista. A conclusão já, né? Que ele era autista. Aí o luto foi aquela de... a gente imagina aquela criança que a gente moldou no pensamento, idealizou, perfeito, que vai casar, que vai trazer neto, que eu vou levar para vai se formar, pronto. A gente imagina que não vai ter evolução, né? Que a gente vai estar ali condenado a viver em hospital. Esse é o luto. Você pensava assim? Eu pensei assim. Certo. E a questão do desafio, eu acho que o maior desafio hoje para mim é ele querer fazer coisas para a idade dele que é normais, mas ele não tem, como é que eu posso dizer? Ele tem um entendimento genuíno. Ele não tem discernimento do que é certo, do que é errado, do perigo. Entendi. Porém, vou citar aqui um exemplo para ficar mais claro. Pronto. Ele quer dirigir porque todo mundo dirige na idade dele. Entendi. E ele não tem o discernimento para dirigir. Mas no caso dele... Então, o maior problema que eu enfrento é esse. No momento, assim, rede social, ele quer estar em grupo, porque todo mundo está em grupo. E ele quer entrar no grupo da igreja, ele quer entrar no grupo, só que ele não tem discernimento de que não pode postar isso, que não pode postar aquilo. Entendi. O maior desafio hoje, pra mim, é isso. No caso, se ele for tirar uma carteira de motorista, você acha que ele não seria aprovado? Ou não sei, como é que você vê essa questão? Porque ele quer se entrosar, quer a interação social como todos da idade dele, né? Mas você vê que ele não tem ainda discernimento para poder estar no meio daquela interação social como os outros. Aí é muita dificuldade para você. Mas você acha que ele teria capacidade? Ele dirige uma moto? Ele dirige, ele já fugiu várias vezes. Ele de é conhecido no bairro
Inclusive, eu já fui até convidada né, por uma neurologista, né? A doutora Fátima Dourada, que me ajudou muito nessa jornada, minha cunhada. Ai, que legal. Ela sempre diz, por que tu não faz um livro, as peripécias de um autismo? Daria Porque a minha vida foi muito cheia de adrenalinas. Porque ele já fugiu de carro, ele já fugiu de moto. E houve acidente? Houve acidentes, sim. Mas ele conseguiu... Assim, ele sabe pilotar. Sabe, passa ele marcha. Ele sabe até detectar um defeito oculto em um carro. Eita, inteligentíssimo. Então, né? Esse é o meu maior desafio. É ele ter uma inteligência assim bem aflorada. E como ele não tem noção do perigo, então isso faz com que eu não possa deixar ele ter uma vida, né, iguais aos outros, né? No caso. Por exemplo, ele já fugiu de moto. Ele sabe que tem que ligar um pisca. Eu não presenciei a fuga, né? Porque eu tô dentro de casa, a pessoa, o Iago fugiu, abriu o portão. Os inícios, né? Entendi. Hoje a gente vive mais trancado, mas no início que não tinha aquela precisão de trancar, as pessoas relatavam no bairro que ele parou no cruzamento, que ele ligou um pisca. Entendi. Mas aí ele não vai ter discernimento, isso aqui é contramão, por exemplo. Uma das fugas dele, ele fugiu na contramão. Entendi. Né? Falta só o discernimento do que é correto. Mas que ele guia por exemplo, ele já saiu de bicicleta de casa, desceu da bicicleta e pegou um transporte que não era dele. Então, né? Não tem o entendimento de que aquele transporte não é privado, não é público. Isso, eu entendi agora. Então, ele não tem... E ele tem 26 anos. 26 anos e até hoje ele tem essas mesmas reações, ele ainda quer. Mas ele exige isso de você, Brenda? Ele exige. Ele exige, por exemplo, eu enfrentei desafios grandes quando a minha filha começou a namorar, porque ele tinha crise de choro em casa porque ele queria uma dó. Ele chama a namorada de dó. Como a sua filha tinha um namorado, ele também queria um. Ele queria uma dó. Entendi. A história que ele parou de falar, né? Ele voltou, só relatar aqui que ele voltou a falar quando a minha filha nasceu. Foi? Um papagaio. Tudo que ela falava, ele repetia com 10 anos. Então, foi muito positivo o nascimento dela, porque foi um incentivo para ele. Foi um incentivo para ele. Muito bem. Legal. É bem interessante. E na sua vida, assim, pessoal, como é que você faz para representar os vários papéis que nós mulheres temos? A mãe, a esposa, a empresária, que você é dona de uma pizzaria. Como é que você faz para poder dar conta de tudo? Me conta essa mágica. Porque eu vou dizer, é difícil, viu? É difícil. Água todo dia. Assim, hoje eu tenho uma certeza de que a base, né, hoje está mais leve. Eu consegui agregar tudo isso. Eu digo muito assim, hoje é graças à intimidade que eu tenho com Deus mesmo, sabe? Eu acho que a minha fé hoje torna tudo mais fácil. O espiritual te ajudou. O espiritual me ajuda demais. Isso é muito bom para as mães, gente. O espiritual ajudou a mesma. Eu costumo dizer assim que ter assim, porque a gente fica muito ansiosa. O que vai ser lá no futuro? Né? Se preocupando com o que ainda vai acontecer, com o futuro. Pronto. O que vai acontecer, exatamente. Aí eu costumo dizer que hoje o acreditar, o confiar, né, em Deus, que tudo tem um propósito na vida da gente. Tudo, verdade. Hoje eu consigo ver com clareza porque eu fui tão abençoada em ter um filho autista. Porque houve uma mudança em mim, não foi nele. Hoje eu tenho esse entendimento, né? Hoje eu tenho um entendimento assim que foi preciso para me moldar. Eu costumo dizer que, pessoal, muitas vezes as pessoas dizem assim: o Iago tá tão mudado hoje. Quem era o Iago antigamente, né? E quem é o Iago hoje, eu costumo dizer que ele não mudou. Foi você. A forma de tratar ele é que tá trazendo um comportamento diferente dele hoje, mais positivo para mim. E eu vi ele na igreja sentado, assistindo o culto, eu fiquei admirada, assim, você e ele.
Então você acha que o comportamento dele foi reflexo da sua mudança? Da minha mudança, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Porque no início, por exemplo, eu tive que... Primeira coisa que nós mães atípicas fazemos, o que é nos excluir como mulher. Nós viramos só mães. É isso que eu acho que eu achei é o maior erro essa pergunta. Que uma mãe atípica faz. É o maior erro que uma mãe atípica comete. Né? Porque eu vou ela viver em função desse filho. Pronto, ela não deixou de ter sonhos, não deixou de ter a vida dela, então isso é muito importante. Eu costumo dizer que hoje está mais leve ser mãe atípica, né? Porque como tem, como eu disse, tem o apoio de uma inclusão, as pessoas já conhecem, não é uma coisa mais, né, restrita como antigamente. Pronto. Então, assim, você entra na rede social, pode pesquisar N coisas que antigamente que não podia. E tem um amparo, tem a redução de carga horária, são muitos benefícios, né? Aos poucos está adquirindo. Que deixa a vida mais leve, né? Um pouco mais leve. Né? Falta muito ainda avanço, mas eu costumo dizer que a melhor mudança para a gente não se anular, né? Que responde essa pergunta aí, de como é que eu consigo cuidar da minha vaidade, ser empresária, né? Ajudar o meu marido no ramo dele, né? Porque nós temos 2 ramos diferentes. Ser mãe, tenho uma filha na fase da adolescência. Oxe, mais um problema. E como eu consigo auxiliar tudo isso, né? Hoje em dia, essa questão da... Você tem que enfrentar, o maior desafio é você enfrentar os seus medos. É você confiar que tudo aquilo tem um propósito, que não é à toa. Porque às vezes a gente fica, não vou trabalhar porque não vai... A história da igreja, né? No início, o Iago não ficava parado 1 minuto na igreja. 1 minuto. Eu tive que aprender estratégias, né? Eu costumo dizer que a gente tem que estar sempre se formando em alguma coisa. Pronto, sempre buscando conhecimento. A nossa vida é atípica, nem é porque a gente tem um filho, né, autista. Eu costumo dizer que é atípica porque a gente está em 10 formaturas. Isso. Eu me formei, eu fui procurar conhecimento e estratégia, como que eu vou fazer com que esse menino se sente na igreja. Aí é onde é o trabalho meu, o espiritual meu. Não vou me importar com o que as pessoas vão achar. Muito bem. Entendeu? Entendi. Tipo, deixa eu levantar. Vou usar essa estratégia, e a gente vai, não tem mágica. Aos poucos para uma mãe e para outra. Cada situação você vai se moldando. Né? Porque eu costumo dizer que o autista é uma caixinha de surpresa. É muita bagagem, é seletividade alimentar, é rigidez, é muita E é uma coisa. caixinha, o autista que você tem hoje não vai ser o autista que você tem amanhã. Né? O autista que você vai ter daqui a 10 anos é completamente diferente. Por isso que é espectro, né? E aí você vai ter que estar sempre... Eu aprendi a pintar um cabelo, eu aprendi a fazer uma unha, eu aprendi a cortar o cabelo dele, eu aprendi a me maquiar, eu aprendi a montar minha academia dentro de casa, ali com pezinho de arroz, para mim não deixar de ser a mulher, a Blenda. Para não perder a sua identidade. A minha identidade, não virar só uma mãe. Uma mãe, como todas, a maioria eu fazem, aprendi a ter que conciliar, não, meu marido tá chegando, tá a hora do trabalho, eu tenho que dar atenção ao meu marido, eu também sou a esposa do Blenda. Né? Porque, como eu disse, o grande erro, tudo parte de você buscar se encaixar naquela situação, porque o normal é o quê? A mãe deixar tudo para trás, ignorar marido, ignorar filho, que vai trazer problema, filhos típicos, que vai trazer um problema, quando perceber que o especial tem mais atenção, né? Vai ter problema com o marido, que a maioria das vezes abandona, não justifica, mas boa parte disso é a pressão de não ter mais uma mulher, de ter um filho, né, normal, reclamando, um filho especial que não evolui, né, uma mulher que não faz mais o papel de mulher, e o homem fica aquela pressão, a renda financeira que diminui. Porque o gasto é imenso. É verdade.
Então, assim, nós somos mais fortes. Eu costumo dizer que isso é bíblico. Sempre entra o espiritual. A inteligência, Deus deixou com quem? A mulher sábia edifica sua casa. Então a sabedoria está com a gente. A força e o executar vem mais do homem. Mas a sabedoria ficou com a gente. Então, assim, eu andei muitas vezes só. Eu enfrentei o autismo só, no início. Eu sei. Porque o meu marido demorou muito. Pra cair a ficha? Eu não digo nem cair a ficha. É aceitar, ele aceitou. Sei. Eu digo pra mudar, porque tinha que se adaptar à realidade às dificuldades do meu filho, não se socializar, entendeu? Entendi. Porque o homem tem muito aquilo que, porque tem uma aparência normal, eu acho que o preconceito é mais a maioria das vezes é dentro de casa. Mas é verdade, da família também. A parentela, onde é que eu digo entrar a sabedoria? A parentela, por exemplo. Primeira coisa que a mãe, ela tá muito ali só, porque vem um preconceito da família, porque tem a pressão social, que eu acho que é o que deixa a gente mais doente. É a pressão social, o que é? O olhar diferente. O olhar, tipo, a família. Ele é assim porque ela faz o querer. Ele é assim porque ela deu isso. Aí não sabe o motivo, porque não convive dentro de uma casa. Entendi. E na maioria das vezes, o que é que a mãe faz? Como ela é só mãe, ela deixou de lado ser filha ou ser irmã, eu compreender por que o outro está julgando. Ela se isola. Ela se isola do marido que julga, ela se isola de um filho que não compreende, que o filho normal que não compreende que o especial precisa de mais atenção. Entendi. Ela só grita e manda. Ela se separa de um vizinho porque olha com olhar torto. Entendi. E infelizmente, aí tem que entrar muita sabedoria de quê? Chegar para esse vizinho e explicar. Isso é o que mais dói na gente, é porque a gente parece um gravador. Onde chega, a gente tem que se expressar, falar, botar pra fora. Botar pra fora, olha, ele é assim, porque é assim, mas ele não vai agredir, é porque... Explicar o autismo. Entendi. Infelizmente, isso é nós, compete a nós. As mulheres. A maioria das vezes o homem não tem paciência pra isso. Nada, e nem vai perder. É nós mulheres, e não se isolar, enfrentar a família e mostrar, é porque ele tá fazendo isso por conta disso. Tentar fazer com que eles entendam, mostrar vídeos. Entendi. Né? Mas Glenda, é 26 anos. 26 anos. Então, você tem muito aprendizado. Foi assim uma trajetória, sinceramente, bem desafiadora, né? No caso, assim, como você acha que seria assim, uma rede de apoio para essas mães atípicas, vocês, no caso? Eu acho assim, o que mais ia ajudar era uma escola preparada para receber. Porque a minha experiência hoje, não só com o meu filho, né? Sei, eu fiz curso, né? De terapeuta ocupacional, né? De cuidador, né? Porque eu fui procurando me especializar para ajudar meu filho. Naquela época eu tinha que buscar o conhecimento mais ainda, né? Agora. E eu digo muito assim, que não adianta você querer assim, tem a inclusão na escola, né? Na escola, vamos dizer, normal. Pronto. Não é a mesma coisa. Não é. Você não está preparada, apta para Não é. Por quê? Como que um professor vai dar um suporte adequado, diferenciado para o seu filho, que é a criança autista, né? Se ele tem que dar, como é que ele vai dar 2 aulas diferentes? Entendi. Imagine ele numa sala com 40 alunos, 20, 30 alunos, como que ele vai fazer dois pontos divididos? Não tem. E mesmo que você, mas hoje em dia tem cuidador. Tem. Mas você acha que o governo está preparado para pagar um cuidador adequado? Entendi. Preparado? Porque um cuidador não é um psicopedagogo. É só um cuidador. É só uma pessoa comum que eles contratam para estar acompanhando. Um cuidador no hospital, ele tem a mesma experiência que uma enfermeira? Não. Não vai ter. Não vai ter.
Verdade. Então, assim, não, outra coisa, as terapias, tudo bem, as terapias ali, 40 minutos, 2 vezes por semana. Agora, imagine a evolução dessas crianças se tivesse um colégio todo que a mãe pudesse, o benefício que ia ser a mãe chegar às 7 horas, colocar num colégio adaptado, preparado, com psicopedagogos, terapeuta ocupacional, uma escola. Pronto. Especial preparada só para eles. Para eles. A evolução seria A evolução seria enorme. Isso tem 3 pontos, né? Aí, eu acho que o governo ia economizar, em vez de, vamos supor, ele paga um salário, que a maioria das mães já aposenta, né? Porque não tem como, é difícil trabalhar com uma criança dessa, principalmente dependendo do grau. Agora imagine aí se uma criança dessa, a mãe pudesse deixar ali 7 horas numa escola e ir trabalhar. Pegar as 5. Sabendo o tempo que ela ia ter para ela. Para se cuidar. Para se cuidar. Autoestima. Para ir no médico. A autoestima. A evolução dessa criança. Ia ficar tranquila porque estava equipada, né? Só isso aí já é sossegar o coração da mãe. Hoje em dia eu vejo muito assim, a falta de apoio eu vejo muito assim. Começa a criança com deficiência. E completa 2 pessoas com deficiência. Porque eu digo hoje assim, eu passei 20 e tantos anos numa instituição, né? Que foi a Casa da Esperança. E eu convivi ali com 400 mães. Meu Deus. Né? Diversos níveis de autismo, diversos. Cada um com a sua história, cada uma com a sua experiência. E eu viver naquele local me trouxe muito assim hoje a certeza de que no futuro nós estamos mais doentes do que eles. Eu acredito. Psicologicamente assim falando, né? Eu digo porque 70%, que é uma porcentagem muito grande, das minhas amigas tomam um remédio para depressão, para ansiedade. Toma mesmo. Entendeu? Então, assim, se você for parar para pensar, o gasto é muito maior. Por causa do se o governo investisse na prevenção. Entendi. A prevenção seria o quê? Essas escolas especiais mesmo, adaptadas. Você é a favor das escolas adequadas? Pronto, eu falo particularmente do meu filho. Ele não pode continuar na escola. Porém, o Iago tem uma inteligência surreal. Mas por quê? Por falta de segurança. Por falta de pessoas capacitadas para cuidar dele. Por exemplo, eu deixava... Isso acontece com muitas pessoas que eu conheço. Eu deixo meu filho ali na escola e eu tinha que ficar do lado de fora, esperando ele sair, ou esperando uma ligação. Porque o menino lá dentro da escola subiu em cima da bicicleta, fugiu pelo portão dos fundos da escola e o porteiro não viu, porque não tem treinamento, não é capacitado. Entendi. E agora que ele tá adulto, é mais difícil ainda, né, Glenda? É mais difícil. Por exemplo, ele teve uma crise na escola porque veio provas e não veio uma prova para ele. Adequada para o nível dele, no caso, né? Ele não, nem veio a prova dele, veio a prova dos outros e não deram a prova a ele. Meu Deus. Aí cadê a inclusão? Como também ele viu todo mundo se reunindo para ir para um piquenique, que foi outro desafio que eu enfrentei na minha casa, de ir para o piquenique, e ele não foi para o piquenique. Entendi. Porque não tinha ninguém que soubesse lidar com ele lá no piquenique. Então, assim, eu vejo também muitos relatos de mãe, já existe bullying numa escola. Com as crianças que se dizem normais, né? Imagina nossos filhos que não tem, a maioria não tem noção de uma piada irônica, não tem noção. Para eles tudo tem que ser o concreto mesmo, né? O original, o certo mesmo. Aí quando eu Aí muitas mães desistem, eu conheço muitas mães hoje que estão com seus filhos, né? Enjaulados dentro de casa mesmo. Meu Deus. Como bichos aqui no nosso bairro. Conheço algumas que estão com seus filhos dentro de um quartinho. Eu mesma, agora o grande desafio que eu enfrentei que foi de eu vim perceber que a gente não tem amparo nenhum dos órgãos competentes quando meu filho entrou em crise na fase adulta,
que eu não consegui controlar essa crise. Meu Deus. E fui para vários locais e não tive apoios, né? E eu cheguei numa situação assim desesperadora, porque não tem amparo para quem passa de 16 anos. É verdade. Não tem. Só Se tem você até parar 12, para 14, pensar, é verdade, o autismo é sim. muito lindo quando é criança. Todo canto que você chega tem projeto, tem apoio, tem instituição Mas que na fase ampara. adulta, Mas e quando essa criança passa dos 16 anos? Quem que isso cuida? É sério, né? Se o teu filho com 16 anos entra em crise, 20 anos, o meu filho que tem 1,80 m, 147 kg, dá 3 de mim, né? Se o meu filho entra em crise, se não fosse eu saber conter. O pai dele ajuda também? Ajuda. Ah, sim, pelo amor de Mas, Deus. assim, inclusive a última crise veio para ensinar o pai, né? Como conter ele. A conter ele, porque é onde eu disse, até nisso, nós mães temos que se policiar, porque a maioria das crises do nosso filho, aliás, todas as crises deles, é porque alguma coisa desestabilizou o emocional dele. Desregulou ele, total. Desregulou. Desregulou. Né? Isso acontece com pessoas típicas. Gente mesmo, até Né? a gente com A raiva sair diferença é que com eles vai ser mais frequente. Isso. E Principalmente mais... porque a sociedade ignora que um autista é uma pessoa que tem sentimento, a maioria das vezes, e principalmente os que não é verbal, são ignorados. Às vezes você fala aqui uma fofoca do seu filho na frente dele, como se ele não escutasse. E não entendesse. E não entendesse porque ele não fala. Isso Entendeu? mesmo. Então, assim, é como eu digo, é uma caixinha de surpresa. E é nesses comportamentos, nessas crises, que a gente vai aprendendo a não errar mais. Entendi. Vai se tornando mais leve devido ao conhecimento. Né? Hoje, graças a Deus, ele não tem mais crises. Mas é porque ele mudou? Não. Eu torno a dizer. É porque a gente sabe que desestabiliza. A gente muda o foco. Já sabe como agir em certas Se situações, for que ele né? queira subir na moto, queira ligar Aí e você sair. já sabe como agir. Não tem aquela história de Não vai. saia, não pode, a moto não é Não. sua, muda o foco. Né? Porque Entendi. eles se Você aprendeu estressam. a lidar com cada situação. Eles no se caso. estressam tanto que na hora do estressado ali, Entendi. ele para de raciocinar. Eu costumo dizer que ele para de raciocinar. Como até uma crise de uma pessoa Não, qualquer um sai para de de si. raciocinar, sai de si. Então, se você ficar batendo naquela tecla que ele, na hora, não vai entender, Então, ele pode até entender, mas na hora ali do pico de estresse, ele não vai entender. Você vai ter que ter Então, essa eu vou mudar o estratégia. foco. Que ele Isso. ligou. Gente, o vovô tá ligando, olha o telefone tocando, vamos. E aí, tentar mudar o foco. Entendi. Você aprendeu a estratégia de lidar com ele para tirar ele das crises. Eu lembrei agora do episódio, Engraçado. eu fui para um movimento que a gente fez, né? Eu, assim, nós A família, mães, só mães. as mães atípicas desse projeto que a gente tem aqui no Jardim, Mães Gerações, né? Sim. Que é conduzida pela Fabíola Bicelar, ela é muito conhecida aqui, Ah. né? Que ela é pedagoga. E ela fez um piquenique, né? Que ela sempre faz festas, né? Para nós mães, e aí ela fez um passeio, e lá no passeio, ela agradecendo e relatando, gente, vocês pararam para pensar que aqui não teve crise, nem o menino, né, saiu do... E eles estavam presentes. Todos também. lá, e todos entendi. juntos, e aquela zoada, e aquele movimento, Mas que muitos não gostam de zoada, mas tudo assim, uma maravilha. Uma harmonia. no Uma caso. harmonia. Isso. Aí eu relatei, né? Nessa época eu já tinha esse entendimento de que a maioria das crises nós acaba causando sem querer, Quem né? sabe até vocês as causadoras. E aí hoje eu tenho esse entendimento. Aí eu olhei pra ele e eu disse, mas sabe por que é? Porque nenhuma mãe aqui tá se importando Com a com atitude. comportamento Isso. diferente do filho. Eles estão à Nenhuma vontade. tá segurando na mão Aham. e puxando e dizendo que não pode fazer isso Entendi. e que não pode fazer aquilo. Eles estavam Como aqui livres. nós todos estamos no mesmo barco,
enfrentando o mesmo desafio, mesmas tempestades. Então, qualquer comportamento, né, peculiar que o meu filho ou o filho de fulano venha a ter, não vai ter julgamento. Pronto. Então, como os filhos ninguém pressionou eles não entraram em crise. Então, tá tudo bem. Tá entendendo? Então, assim, eu comecei foi muito bom eu ter convivido com tantas mães no seu lugar, porque eu sou muito observadora. E eu aprendi com o exemplo das outras. Porque o remédio, engraçado, o remédio é que, no início, meu filho era muito dopado, né? Porque eram muitas medicações. Até eu ver que o menino fica estressado, primeiro sinal da mãe é o quê? Medicação não está funcionando. E dos outros de fora é julgar o quê? Tudo é a medicação dele, né? E medicação só ajuda, não resolve. Ela é um complemento. Como a terapia é um complemento. Mas 70% da evolução do seu filho, hoje eu tenho esse conhecimento, vai estar dentro de casa, no meio da família. Como as outras crianças. E eu observava muito assim. Tinha uma amiga que o filho, quando vinha com ela no ônibus para o tratamento, mordia, batia, se estressava. Quando vinha no transporte escolar, o menino vinha uma bênção. Olha. Até era instrutor dos outros meninos. Ajudava os outros meninos a fazer fila. Olha então aí. Foi observando comportamentos que eu comecei a questionar, né? Eu ficava me questionando. Por quê? Então o problema não está no autismo. Tá na mãe. Né? O menino continua sendo autista. Ele não ficou curado. Por que esse menino desceu como se fosse uma criança normalíssima? Desceu da van, pegou a mochila, foi pra vida. Então eu sempre estava presenciando comportamentos tipo, por que que o meu filho, isso aconteceu numa das crises do meu filho, que eu digo que essa veio para me moldar. Teve uma porque ele teve 3 crises violentas. Durante esses anos? Esses anos todos, 3. Ele teve comportamentos de birra, de estresse, mas crises, ele teve 3 crises. Olha aí, que bom que só foram 3. E eu digo que uma foi para me moldar, né? E a outra foi para moldar o meu marido. Pronto. Tudo tem um porquê. A minha tem um propósito. Foi porque ele, para você ver que tudo é muito comportamento, como tratar. O pai fazia tudo o que ele queria. E eu era a carrasca da história. Que eu tinha que ensinar isso, que você dava a disciplina e ele era o bonzão. O pai era o bonzão. Entendi. E aí o pai começou a viajar, trabalhar viajando. Ele entrava em crise para o pai voltar. Olha aí, como é esperto. Inclusive crises mesmo de abrir uma tomada dessa e arrancar todos os fios. Ai, meu Deus, não ficava Foi um mês eu convivendo com o meu... Meio que assim, é como se eu estivesse convivendo com o inimigo. Entendi. Eu tivesse que estar sempre ali esperando sempre ou ele fazer um ato algo violento comigo, ou, entendeu? E aí eu, do nada assim, o pai saía e ele começava. Ou ele desgoiava uma tomada dessa. Meu Deus. Ou ele juntou todos os meus eletrodomésticos assim, tocou fogo numa bancada de granito na cozinha. Meu Deus do céu. Aí ele batia a porta. E aí ele mijava no chão. Ele regrediu completamente. Com a saída do pai dele, com a ausência, né? Com a ausência do pai dele. Completamente assim, a ponto de regredir, de não saber. E aí eu levei no psiquiatra, porque eu não sabia o motivo. Não sabia que o motivo era o pai, a ausência do pai. Eu sei. Até eu descobrir, isso demorou um mês. Aí, isso você sofrendo as consequências. Sofrendo, e aí o vizinho ligava pro pai, e o pai abandonava o caminhão desesperado, nessa época ele trabalhava na LL aqui, né? Desesperado lá na serra e vinha-se embora e chegava aqui, o menino se acalmava. Só que na hora do desespero, é onde eu digo, né? É a sabedoria, é a orientação de Deus, né? E eu comecei, meu Deus, primeiro a gente nunca busca primeiro sabedoria, né? Nós seres humanos sempre procuramos
os meios medicinais, né? Fui logo com o psiquiatra colocou várias medicações, não funcionou, e outros psiquiatras e nada de funcionar. E chegou um ponto que o menino estava andando dopado, babando, deixou de viver, né? cheio de continência urinária, e não resolvia o problema, mesmo ele lento, ele fazia as coisas erradas. E tudo guardado, faca, garfo, tudo fora de casa, e eu vivendo em casa de privada até o pai voltar. E aí um belo dia o pai dele, vou sair da empresa, vou cuidar dele. E eu ouvi um médico dizer isso. O médico olhou pra mim, né, e disse, olha, eu já conheço a sua jornada, chegou um ponto de que você tem que bota o seu marido para cuidar de casa e você vai trabalhar, já que seu marido está dominando ele, você não mais. E eu não aceitei. Eu fiquei analisando como que eu vou. Ele só entra em crise quando o pai não tá. Quando o pai tá, ele tá calmo. Então não é da crise, não é do autismo, não é regrediu. Entendi. Tem alguma coisa errada aí que tem que acertar, tem que acertar. Né? Meu marido vai ficar em casa, eu não sei nem. Aí eu já trabalhava, né? Que inclusive eu parei de trabalhar porque eu era sacoleira. Toda vida eu trabalhei levando ele. Entendi. E não estava trabalhando porque, tipo, eu chegava na casa de um cliente, ele tirou todos os fusíveis do meu carro e jogou no chão. Isso de noite. Você ia levando num local perigoso. Olha aí. Eu estava no Olivante, num lugar bem perigoso. E no escuro, de noite, e todos os fusíveis do carro no chão. E até eu descobri que o carro deu pane por causa dos fusíveis. Ele tirou e tu não percebeu. E eu não percebi. Então ali eu virei mecânica. Que é que nem eu disse, a gente tá sempre se moldando. Aí eu fui aprender como é que. E aí eu aprendi logo tudo de carro para que eu não passasse vergonha. E não para correr perigo nos locais perigosos. E aí, se eu tivesse ouvido esse médico, onde eu digo que tudo a gente tem que saber, eu comecei a orar e pedir a Deus. E a minha intimidade começou ali. Com Deus, mais ainda. Eu já era cristã, creio em Deus, todo mundo crê, né? Mas a intimidade... a intimidade começou ali, quando eu não tinha mais forças. Aí é quando Deus chega, quando você acha que não pode. E aí meu Deus, o Senhor tem que me mostrar o que está acontecendo, porque não é normal. Onde é que eu estou errando? Se é comigo, onde é que eu estou errando? Eu tinha duas opções, uma é encontrar o erro, era resolver o que estava desestabilizando ele, a outra opção era me entregar. O me entregar era o quê? Meu marido sair do emprego e cuidar dele. E pronto. E a gente ia ter uma vida, né, bem baixa financeiramente, ia ter que tirar alguns tratamentos dele, porque não ia ter condição, e assim sucessivamente, né? E imagine o marido em casa cuidando dos filhos, né, sem querer, né, ser machista aqui, mas a gente sabe que não rola que esse papel ficou para nós. Para a mulher, exatamente. Né? Ia chegar uma hora que ele não ia se sentir mais o provedor. Isso. Que a gente não tem muito esse ego não, mas o homem tem. Com certeza. Eu digo, isso não vai funcionar. Porque eu tinha conhecimento também, como eu sou muito observadora, em casos assim, que o marido e a situação em casa era... Ia ser constrangedora. Ia ser bem... constrangedora. E aí eu percebi que o motivo era o meu marido, né? Ali eu percebi, porque o meu menino estava em crise, na BR ali, acho que ali na Rua Soares, né? Que é onde ele estuda. E o meu filho estava ali, no chão, desde as 6, véspera de Natal. Meu Deus. Porque ele fugiu da escola, se sentou lá e não quis mais se levantar. Mas numa pista? Numa pista. E os funcionários da escola fez um círculo, botou cone e tudo. E já tinha lá a polícia ajudando tudo. Ainda bem. Nessas 3 crises eu tive polícia, bombeiro, vizinho. Chamou a atenção, foi de tudo. Foram 3 crises violentas mesmo, assim, que ia mudar o percurso da minha vida. O pior que eu pensei que era o da tomada, nem foi, né? Nem foi. A crise dos eletrodomésticos, nem foi. E aí ele foi e entrou, aí o meu marido chegou de viagem, eu nem avisei o meu marido no caminho, né? Eu digo, eu vou esperar meu marido chegar. Quando meu marido chegou, não tá em casa, cheguei em casa agora, eu digo, venha pra escola.
Aí aconteceu alguma coisa? Eu digo não, porque eu perdi a chave do carro. Porque imagine ele, quantos quilômetros ele ia botar nesse carro. Não, correndo. E aí, quando ele chegou lá, o meu filho simplesmente se levantou. Simplesmente. Ele se levantou, como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse uma mentirosa. Porém, minutos antes ele tinha entrado num carro, tomado a chave de uma pessoa, acelerado um carro com um bebê dentro, isso tudo dentro da escola. Entendi. Tirou a roupa, tomou banho num negócio que tem de jardim, né? Tinha aprontado todas. Inclusive o médico deu um Aziprex a ele, que é uma medicação que dá para você sossega-leão chamado. Pesada. Ele se apagou, mas foi por uns 10 minutos. Foi que aquilo ali faz dormir. Enquanto eu liguei para minha mãe me pegar, porque ele ia poder conduzir o carro e eu vim atrás com ele, dormindo. Não deu tempo nem a gente rebocar ele pro carro, ele se acordou. Foi na hora que ele fugiu, o portão estava aberto da escola. E aí o meu marido chegou, olhei pro meu marido e eu disse, eu já descobri porque o nosso filho está em crise. E daqui para frente, ou você vai cuidar dele como eu aprendi e me capacitei para cuidar, ou, infelizmente, nós vamos ter que se separar. Eu te mato. Eu tinha uns 15 anos de casado, nunca tinha falado de separação. E graças a Deus, eu costumo dizer que Deus me deu um filho assim desafiador, mas me deu um casamento estabilizado, alicerce, né? Mas nessa hora, é claro que eu não ia me separar dele, né? Mas foi veio assim, eu vou ter que dar um choque. E aí nesse dia, né, porque eu cheguei a essa decisão, porque a minha filha estava tendo crises de ansiedade na escola. Meu Deus. Inclusive ela pediu para sair da escola. E ela chegou pra mim, ela tinha uns 10 anos, eu acho. Mamãe, eu não quero mais estudar aqui em Fortaleza, eu quero estudar no Jabuti. Eu, por quê? Porque se o Iago matar a mamãe, olha o nível de pensamento já que ela estava passando. Ela não estava nem estudando que presta. Porque ela estava presenciando aquilo. O filho entrando em crise, tocando fogo na casa comigo dentro. E eu vou saber ir pra casa. E aqui eu não vou saber ir pra casa. Entendi. E ela não quis mais estudar. E ela achava que ia poder lhe ajudar em alguma coisa, eu trouxe né? ela que tá estudando até hoje aqui no Jabuti, né? Aí eu tive que colocar, eu digo, é melhor uma filha, né? Estudar lá perto de mim com a saúde mental. Bem. Aí eu disse a ele, né? Então, ou você vai aprender a cuidar dele do jeito que eu acho certo, sem saber todas as vontades dele, que é o maior erro de muitas mães atípicas, tipo, o menino vai entrar em crise por causa do xilito, dá o xilito a ele. Entendi. Eu não fazia isso. Entendi. Você agia como mãe. Eu mudava o foco. Se ele queria o xilito, não ia dizer não, mas eu também não ia fazer o querer. Muda o foco. Entendi. Isso entendeu? Entendi. E aí, por isso que não teve tantas crises, né? Foi só essas 3. E aí ele, quando chegou em casa, a primeira coisa que aconteceu foi ele e o meu menino quis dormir no quarto. No ar-condicionado, porque ele é doido pra ar-condicionado. Só que ele não entrava dentro do quarto quando o pai dele viajava, porque eu trancava. Entendi. Eu trancava eu e ele dentro do quarto, porque nós dormíamos junto quando o pai dele viajava. E ele não entrava no quarto. E eu não dormia, com medo dele fugir. Entendi. Então eu passava a noite, o pai dele viajava 3 dias, imagine 3 dias eu em claro. Sem dormir. Meu Deus. Então assim, os dedos tudo rasgado, porque quando ele conseguia dormir na sala, eu pegava, eu botava o colchão na sala, eu levantava o colchão e arrastava pro quarto. Isso aqui tudo queimado do colchão. Entendi. O atrito do colchão. Quando o pai dele chegou, eu digo, não, primeiro, aí fui fazendo estratégia. Qual foi a estratégia que eu usei? Já tinha tentado de tudo, medicações, outros dizia que era porque ele não estava saindo muito. A estratégia que, como eu percebi que o motivo era o pai, eu fui mostrar para ele a importância de o pai trabalhar. Quando o pai chegou, peguei uma parte do dinheiro do pai dele, botei na carteira dele, do Iago, e fui fazer tudo que ele gostava. Vamos pra praia, porque o papai chegou com o dinheiro da praia. Vixe, acabou o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, eu deixei faltar o que ele mais gostava dentro de casa. Então não foi uma coisa da noite pro dia, até mesmo porque é um autista. Nenhuma criança normal você vai compreender. da noite pro dia. Exatamente. Foi todo um processo que
Que funcionou. Que funcionou, Isso, era isso que eu ia porque dizer. quando chegou com umas 2 semanas nesse processo, que o meu marido, ele fazia a mala do meu marido para viajar. Pronto. Sabe o que é deixar faltar a proteína? Aham. A geladeira vazia, comendo arroz com feijão, que não Entendi. tinha proteína. Uhum. E a minha menina, para não presenciar, ia comer na casa da minha mãe. Entendi. E não tem sofrer. dinheiro, papai. Acabou-se o dinheiro. E inclusive ele teve E uma. ele entendia, né? No início não. Mas depois ele No passou a início se entender. zangava e tudo. Mas não tem dinheiro, Iago, não tem, acabou. Foi bem difícil. Inclusive meu marido várias vezes quis desistir. Muitas vezes eu fui taxada como louca. Uhum. Todo esse meu processo de evolução do Iago. Uhum. Quem conhece a minha jornada sabe. Mas a sua Hoje, quem me experiência- taxou como louca antes, Entendi. Quando Tá eu- fazendo a mesma coisa. não, eu digo assim, familiares que Entendi. presenciavam isso, me Vê o taxavam resultado. como louca. Aí hoje vê o resultado. Hoje veio o resultado, hoje eu já sou referência, na família. Exemplo. né? Hoje as pessoas já dizem assim, tu sabe, tu tem 2 caminhos a seguir, porque já tem 7 autistas, né? Aham. Na Ai, família. meu Deus. É Que muito, foram né? diagnosticados, porque tem aqueles que os pais não Já quiserem tá diagnosticar. incubados ainda. Mas os que são diagnosticados, né, laudados, Aham. hoje já tem um autista novo. Tudo A mãe tá consulta enfrentando. Blenda. Consulta a Aí Blenda. já tem assim, ó, tu sabe, né? Outro arrumo faz do jeito que a Brenda fez. Ó, tu viu A como Blenda fulano hoje evoluiu. é exemplo. É exemplo, né? Mas muitas vezes eu fui Criticada, criticada, não louca. faz, até por neurologista. Uhum. Que entupia o meu filho de remédio, eu não vi evolução. O menino fica com continência, porque o remédio vai trazendo mais problemas. Mais problema. Estou dizendo aqui, gente, que É. não é para medicar, né? né? Entendi. A medicação não é tratamento para o autismo. Ela vai desacelerar, tirar a Comportamento, ansiedade, né? deles, ajudar no comportamento. Se tem comportamento. dificuldade para dormir, uma Até pessoa que porque passa uma cura. noite, está acordada 2, 3 noites, não vai raciocinar normal. Com certeza. Então, se tem dificuldade para dormir, que entre a medicação para dormir. Se tem dificuldade, qual era o problema do Iago? Ansiedade. Muito ansioso e muito hiperativo. Então, a medicação tinha que ser para quê? Pra Pra melhorar ansiedade. esses 2 âmbitos dele. Se não faz efeito, Tem que muda. troca. se a medicação faz efeito, às vezes até um comportamento, a medicação traz até um Às comportamento vezes deixa que mais você agitado, agrega o viu, autismo, E se não é, às e vezes não é do medicamento. autismo, Deixa a é da criança medicação. muito agitada, às vezes. Tem alguns, né? Algumas contraindicações. Então, menina, eu estou assim, sei lá, não sei nem que palavras para ver assim todo o teu processo, assim, incrível, né? E eu não vou nem perguntar mais sobre as autoridades, porque você já falou. E eu quero só agradecer por tanto aprendizado nessa tarde. E também, assim, qual a mensagem que você deixaria para as mães, Blenda? Qual assim? Porque você já deixou tanto conhecimento hoje, tanta coisa boa. E para as mães, o que você diria para as mães autistas? Assim, para as mães, como eu já falei aqui, né? Eu falo muito assim, 3 coisas que a mãe Atípica. não deve negligenciar, né? A mãe Certo. atípica. Uma é a questão de buscar sabedoria mesmo. O conhecimento, no caso, né? Eu digo o conhecimento, como eu disse, hoje está mais leve, porque tem aí, ó, inúmeros, né? fontes, né? né? E a segunda, e buscar sabedoria também nos seus direitos, Pronto. porque a gente vê muito mães que passam por um processo bem mais sofrido Porque não por falta de sabe. conhecimento. Pronto. O que eu sofri foi por falta de conhecimento. E não tinha as leis que Porque tem não hoje, tinha o conhecimento Isso. nas redes sociais. E não tinha leis. Não, né? exatamente. Foi assim, agora é muitas leis, mas É na isso sua que eu tô época dizendo. não. Eu Isso. Sofreu. pereci por muito tempo por falta de conhecimento. Isso. Né? Pronto. Porque não tinha o conhecimento. Isso. Hoje é Às ignorância você perecer por falta de conhecimento. entendi. Porque você abre aí as redes Eu sociais, não sei quantas leis. é muitos projetos, é muitas leis. Isso.
que aí vem a história das autoridades, né? Isso. Que se você não for atrás de conhecimento, você vai ser negligenciado aonde você chega, porque infelizmente a falha grande nas autoridades tipo assim, ocultar os nossos direitos. Por exemplo, tudo que eu consigo para o meu filho é muito sofrimento, mesmo ele sabendo que tem lei que me ampara. E a primeira lei do autismo foi em 2012, foi da Berenice Piana. E vê que o teu filho já tem 26 anos. Pois é, em 2012, quer dizer, há 13 anos atrás que saiu a primeira lei. Não existia lei, a primeira foi da Berenice Piano, né? Piana. E assim, é tudo que você vai conseguir. A gente tem tantos direitos, e eu vejo tantas mães assim, não saberem utilizar, nem saber da existência dessas leis, né? Entendeu? Porque assim, uma coisa é eu chegar no órgão público, vou dar um exemplo aqui, um remédio de alto custo. Uma coisa é eu chegar no órgão público e dizer, olha, eu vim atrás desse remédio porque a lei tal, tal, tal. Gente, dá um Google. Eu vejo uma vez, eu participo de grupos que as mães vão lá e... Gente, vocês sabem disso? Gente, dá um Google. Dá um Google. Existe lei para isso? Qual a lei que me ampara? Mas são tantas leis, tanta lei. Para você ter ideia, até uma lei, tem até lei que se eu fosse solteira, idosa, mesmo que eu não fosse idosa, eu aqui, a idade que eu tenho, se eu não conseguisse dar conta do meu filho, tem uma lei que me ampara um cuidador vir para minha residência. Se eu morrer, se eu faltar, o meu filho e eu morar aqui de aluguel, pronto. O meu filho não precisa sair do local que ele tem a rotina dele. Olha, gente, ninguém sabe dessa Então, coisa. assim, é muitas leis. E aí, o que é que acontece? As pessoas, por não saber das leis, né, não sabem como se expressar quando chegam nesses órgãos, simplesmente voltam para trás. Entendi. E aí, ou muitas brigam, né, se desgastam psicologicamente, porque você podia chegar ali e falar da lei e o desgaste é reduzido. Entendi. Que é aquela história que eu te disse. Por que que a gente adoece ao longo dos anos? Não é por conta dos nossos filhos. Eu não ia adoecer por conta do meu filho. Se todos os meus direitos fossem assistidos, eu não ia. O que me desgasta emocionalmente, psicologicamente, é eu ter que diariamente, constantemente, aonde eu chego, eu ter que brigar por uma coisa que já é direito. Não, quando a gente chega a um tempo da nossa vida que quando a gente começa a expor que aquilo é o nosso direito, dá logo vontade de chorar. É sério. Porque não era preciso expor. Já dá vontade de chorar. Isso, já passou. Quando a gente está numa reunião, quando eu estou na reunião com as mães, muitas mães, quando começam a falar um problema que enfrentou, já começam a chorar. E aí, pronto, você não lembra mais de dizer nada. Porque aquela dor, aquele desespero, aquela humilhação. Sei lá, emocionalmente abalada, né? Que elas não conseguem nem, sei lá, se expressar. Essa história agora de todos os caixas essas histórias, todos os caixas agora é prioridade. Isso foi a pior coisa que foi feita. É pra ter caixas de prioridade. Se um é pouco, bota 2, 3. Entendi. Por quê? Não tem cultura no nosso país para as pessoas respeitar. Que a prioridade tem que ser primeiro. Não tem. Ela está dizendo prioridade. Recentemente agora eu fui no açaí, que isso já aconteceu várias vezes, mas recentemente eu fui agora. Depois que inventaram essa história de todos os casos ter prioridade, eu parei de pegar prioridade. Sério? Sabe por quê? Tá lá. Os caixas são reduzidos. Só tem aquela fila, que ainda enche de biscoito, xilito. Aí então, imagine ter aqui 4 carrinhos no caixa, o meu é o 5º. Eu vou dizer, olha, eu sou prioridade, viu? O que é que o povo diz agora? Todos os caixas é prioridade, procure outro que esteja mais vazio. É isso. Recentemente agora uma mulher olhou pra mim e disse assim,
Eu digo, moço, mas eu estou nesse, eu já fui nos outros. Então, assim, já começa o desgaste emocional. A partir daí, né? Moço, agora tudo é autismo. É autismo, é muita síndrome. É autismo, é girassol, é fibromialgia, é não sei o que, é TOD. Isso o cara falando na fila. Todo mundo agora é prioridade, minha filha. Meu Deus. Aí sabe o que acontece? Eu chego pra caixa, olha, eu sou prioridade. Então quando encerrar aí, agora imagine, eu já arrumei uma confusão com quem tá na fila. Eu já fui ameaçada na saída do açaí. Graças a Deus eu não estava com meu marido. Porque se eu tivesse, talvez, ele não tivesse aqui nem pra contar a história, ou tivesse preso. A gente sabe mais solucionar. Né? O homem já é mais esquentado. É. E principalmente quando, né? E quando você tá no seu direito, amiga. Mas aí o rapaz lá fora me intimidou. Ai, meu Deus do céu, que. E aí eu digo, moço, aí é mais um desgaste emocional. Eu digo, moço, o meu filho ele entra em crise, ele pode entrar em crise, o celular dele está descarregando, eu preciso de prioridade. Eu tenho uma filha em casa que está me esperando, não sei. Aí tem todo aquele processo de explicar por que eu pedi prioridade. É triste isso, muito triste a nossa sociedade. Aí eu ainda sofro bullying, porque eu sou pequena e tenho uma aparência de nova. Toda a vida eu sofri. Sabe que eu chegar no correio do Eusébio e o Iago desse tamanho, eu bem novinha, isso há 15 anos atrás, né? Que eu era Barbie com 15 anos atrás. Aí a aparência bem mais jovem. E aí o meu filho já era grande, já era gordo. E aí o moço disse, a prioridade é pra ele, você vai vir resolver alguma coisa. Aí e o pessoal tudo assim, ó, falando em voz baixa, como se fosse cochichando. O pessoal, né? até os irmãos, não sei o quê. Você é mãe dele? Aí pense eu ter que provar numa fila que eu sou mãe dele. Tem que dar agora com certidão de nascimento e sua identidade para mostrar. Então assim, é onde eu digo, a nossa sociedade infelizmente não tem uma cultura, não tem, está preparada. Então assim, a dificuldade é muito grande, é onde eu digo, tudo então nós temos que é nós e nós mesmos. As mães atípicas mesmo, né? Nós mesmos, é nós que temos que buscar sabedoria. Não, um ponto é isso, buscar sabedoria, conhecimento, se apegar com Deus mesmo, porque é a única pessoa que não vai te criticar, te julgar e te dar sabedoria e te ajudar no momento. Sem Deus a gente não é ninguém. Não né? é ninguém. Não é ninguém. É buscar mesmo. Não espere chegar no fundo do poço para buscar uma intimidade com Deus. Porque tudo tem um propósito na vida da gente. Outro ponto, não deixe de ser mulher. Pronto. Não deixe de... mas eu não me cuido porque o meu não dá tempo por conta do meu filho. Não me cuido, não deixe de ser esposa. Não agregue, que é o terceiro ponto que eu ia falar. A gente tem tempo para tudo na vida. É só organizar a rotina. Só organizar a rotina. Pronto. É difícil, Todo dia eu organizo minha rotina, quando é do outro dia alguma coisa, sai do foco. É claro, eu tenho uma vida atípica. Mas eu não desisto por conta disso. Vai mudar um horário ali, uma coisa que eu ia fazer já vou deixar de fazer, mas no outro dia eu tento fazer de novo. Pronto. Né? Se não dá certo a academia, faz dentro de casa, arruma um estímulo. Ter sua identidade, saúde, independente do filho, né? E o terceiro ponto, isso não é só da mãe atípica, né? A gente tem uma mania de acusar, procurar um erro. Entendi. Para nossas falhas. Para nossas falhas. Aí bota tudo na criança atípica. Eu não me formei porque eu tenho um filho especial. Se é o seu sonho... Muito bom isso aí. Muito bom esse conceito. Tá aí na internet, gente. Tem formatura online. Se você não pode ir para uma faculdade, se forme online. Se você busque procurar um financeiro dentro de casa, não precisa.
eu acho que o financeiro mexe muito com o psicológico de uma mãe atípica. Porque viver do salário do filho não dá. Dá nada. Não tem como. Então, assim, tem N possibilidade de você buscar outra fonte de renda. Então, dentro de casa, associando com seu filho. Então, é não deixar de viver seus sonhos, né? O seu sonho, porque não tem como você, enfim, eu costumo dizer que não tem como você fazer um filho feliz se você não for feliz. É o versículo da Bíblia, tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você não ama a si, como é que você vai amar o próximo? Não tem como, você vai criar um autista que não vai evoluir se você tiver... E vai ser igual você. Se você é amargurado, você é se você é amargurada, você vai passar todos esses reflexos para ele. Não delegue o que é obrigação sua para os outros. Isso. Não delegue um filho ficar com a mesma intensidade, o marido, que você. Ele não vai ter a sabedoria que você tem para cuidar do filho. Não delegue também a um filho, outra coisa que acontece muito, de mães, a maioria das mães que tem filhos atípico, né? E filho atípico, o que acontece? Tem filhos problemáticos, né? Que não são autistas. Maioria. A maioria. E foi vendo e observando o comportamento dessas mães que eu busquei. Tudo na minha vida foi vendo o outro. Sim. Eu aprendi muito com o erro dos outros. Por exemplo, porque eu sou muito de fazer amizade, sabe? Eu faço amizade numa parada de ônibus. Facilmente, né? Facilmente. Então, assim, eu aprendi muito. Eu planejei a minha segunda filha, eu não parei no primeiro. Né? Mesmo por conta de uma mãe que era idosa só, o marido abandonou ela por uma mais nova. E ela vivia uma vida muito infeliz dentro de uma casa sozinha, mais um filho. Então, e aí eu fiquei, eu não quero terminar assim. Vai que meu marido me deixa. Com quem eu vou conversar? Planejei ter a minha filha. Linda, né? E aí, também com o marido, eu vi as mães cuidando só dos filhos. Dentro de casa, dormia com o filho na rede, dormia com o filho na cama. Não tinha coragem de deixar o filho com ninguém. 1 minuto o filho ali só, brincando. Acabava da vida sexual, né? E aí, com o filho ali, aí, quando eu estava separada. Aí eu, não posso desgastar o meu casamento. Fulano, não vou fazer isso. Aí eu vi a mulher toda arrumada, toda decidida, entrando na academia, depois se separou. Aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir. E também foi vendo. Então, assim, eu sempre aprendi muito com o erro dos outros. Eu vou te dizer, o erro não. Com exemplo. Mas é com exemplo mesmo, por exemplo, não só com erro e com os acertos, né? Vou me corrigir. Eu aprendi muito com os exemplos. E você viu o erro e você fazia certo. Quem acertava, eu copiava. E aonde eu via que não teve sucesso, aí você modificava para fazer certo. Até no tratamento com o Iago. Espertinha, né, minha filha? Mas até no tratamento com o Iago eu fazia isso. Mas funcionou. A questão da filha, a minha filha, por exemplo, a minha filha já chegou um momento, o Iago quando nasceu, quando a minha filha nasceu, o Iago segurou no berço dela e gritou. Entendi. E ela se assustou. Uma das coisas. Outra coisa, e aí então eu comecei a ver que ele não aceitava aquela criança. Rejeitando. Aí eu já vi um caso de uma mãe que afastou o filho do filho pequeno com medo de ser, né? De acontecer algo com eu digo, eu não vou cometer aquilo ali, porque não teve sucesso, né? É como eu disse. Aí foi o que eu fiz, coloquei o berço. Minha cama de casal, sabe, os 3 dormindo no quarto só. Entendi. Berço, cama de solteiro. Entendi. Ficar todo mundo junto e ia dar banho. Pronto. Iago, aí eu comecei a dizer, é a tua neném. Entendi. Não passou a responsabilidade para ele. É a ele tua que tinha que cuidar, que é a neném. Imagine eu acordar com ele segurando a neném dele e mandando eu mamar, ele dar de mamar. Eu de repente estava lavando roupa, quando eu chego, eu vejo o choro da menina, ele botou tanto talco, e naquela época não era muito hipoglose, era talco, tacando talco.
e é um menino lá. E tu não se assustar, tu vê assim tudo com naturalidade para poder ir introduzindo ele, né, às situações. E aí se disser que não pode, eu costumo dizer que a maioria, olha, eu vou conhecer um autista que diga assim, eles aceitem bem. Se disser não pode, parece que é que eles fazem. Aí Iago, vamos passar isso aqui na neném? É só o lencinho. E aí pronto, já tirou o foco do tal que não é que ele ia fazer. Pronto. Mas é assim, até hoje a neném é dele. É um ciúme, é um cuidar, até hoje. Se eu sair com ele, ele vai lembrar do que ela gosta. Por exemplo, sair só com ele. Passei de ter um milkshake, ela veio do milkshake, a neném, mãe. Tem que comprar a comida da neném. Então, assim, foi aí outra coisa. Muitas vezes a gente vive em função do autista e aí a gente não faz o papel da mãe ali. Porque da mãe, né, da criança normal, por exemplo. Tu não entende que o teu filho precisa, que o teu irmão precisa disso, lutar para cuidar. E aí, se você for conversar, a maioria dos jovens que tem irmão autista, se você levar ele para um psicólogo, ele vai dizer, eu digo porque eu tenho muitas amigas que as filhas vinham conversar comigo sobre isso, por ver o jeito que eu tratava a Yasmin, né? E aí, de dizer assim, que o irmão é um fardo. Entendi. Tipo, você não vai para um aniversário porque não convidaram o seu irmão. Isso é muito normal. E eu não posso condenar a minha filha a não ir para uma festa de um amigo porque não convidaram o Iago. Se o Iago chegava lá, te enfiava a mão no bolo, que ele fez isso, o Iago fez tudo que você eu digo que ele foi leve, moderado e severo, que hoje não pode mais usar essa expressão, é nível 1, nível 2 e nível 3. Mas o Iago já passou por todos os níveis. Só que eu não deixei de ir para um aniversário. Por causa das atitudes dele, né? Como amigas minhas que hoje vivem em cárcere, enclausurada, não foram, né? Não vou porque ele bate palma. É a história que eu digo. O tratar fui eu. Meu filho evoluiu porque eu me tratei. Se os outros, eu tirei o preconceito que eu tinha do filho. Eu costumo dizer muito isso. Eu nem gosto de meu marido diz que nem é bom eu ficar falando essas coisas porque as pessoas vão me interpretar mal. Mas eu acho que eu não falar é pior. Sabe aquele negócio, é ruim com e pior sem? Porque umas vão ficar com raiva, mas muitas vão acordar. Vão se vir como aprendizado. Mas é desse jeito, é o tratar. Né? Eu que tive que... o preconceito era meu, de não ir para um cinema porque o filho vai bater palma. De eu não ir para um... Na verdade, deixar de viver. Deixar de viver. Meu filho tem autismo, eu vou ficar enclausurada, como você mesmo falou aí. Várias mães criam até dentro de uma jaula. E você... Aí, imagine hoje, eu sozinha, sem meu esposo, meu filho, como eu disse, 1,80 m e 100 e tantos quilos, eu não tenho mais força. Se ele me sacudir, eu vou longe. Mas eu vou sozinha para um determinado lugar com ele. E se ele tiver birra com alguma coisa lá, eu sei conter, eu sei vir embora, eu sei... Entendeu? Entendi. Então, assim, foi uma coisa que eu que tive que... se adaptar. Ter essa intimidade com ele para não agir na força. A cada situação você fez a sua própria estratégia, né? Para lidar. Até que foi bem difícil a sua trajetória. Porque... foi difícil demais. Blenda, eu não tenho nem palavras para agradecer, menino. Muito aprendizado. Eu acho que eu vou ter que dividir essa entrevista em 3. Que a Blenda fala bem pouquinho. Eu também falo muito, mas é porque cada assunto que ela abordou aqui, eu acho assim, muito rico, um aprendizado assim, muito gratificante. Então, gente, é só agradecer a todos vocês. Vou dividir pelo menos em 3 partes. Porque tudo que ela falou pra mim aqui é assim, marcante. Eu acho que vale a pena as mães atípicas assistir cada detalhe dessa entrevista. Então, muito obrigada, Blenda. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos continuar, porque a sua trajetória agora ainda vai ter mais histórias ainda, né? Futuramente vou chamá-la de novo para trazer mais outras histórias inovadoras.
certo? E o bonito dela é que ela botou Deus em primeiro lugar. É verdade. E uma coisa mais bela ainda, ela aprendia com a falha dos outros. Isso é muito importante. Então, gente, muito obrigada.